4 de dezembro de 2025, eu tive uma visão, quando eu olhava para fora, só via neves. Depois eu olhei de novo, a neve ficou só no topo da montanha. Depois eu olhei de novo, a neve sumiu tudo. E uma voz falou assim, você sabe quem mora ali? Eu falei, sim, eu lembro. Descobri que quando a luz aparecia, eu não sabia o que era. Eu sabia que era Deus, mas eu não sabia explicar que tinha alguma coisa lá. Eu perguntei o predeiro e falei que eu via algo. Ele falou, sim, lá tem uma igreja. Lá tem a igreja da Piedade, da Nossa Senhora da Piedade. Eu falei assim, então quem mora lá é o Senhor Jesus e a Nossa Senhora da Piedade, porque o predeiro falou que tinha uma igreja no pico daquela montanha. Aí, de repente, ele falou assim, isso mesmo. Aí, depois, eu levantei e rezei. Rezei umas orações e agradecimento ao Senhor. Voltei e deitei de novo. Quando eu deitei de novo, passou um pouquinho. Eu parecia que eu não estava aqui dentro. Eu vi o lado de fora do quintal. Eu estava no quintal. Na direção da porta, com um balde na mão, olhando para as plantas. Parecia uma coisa escura e de repente eu olhei, fez um barulho, eu vi uma cobra, era uma cobra verde, mas era um jaraguçu, ela era muito grande, portanto eu nem vi o fim dela. E ela veio com a boca aberta, com aquelas presas para me pegar, e eu bati foi o balde nela na hora. Aí de repente eu voltei ao normal. Nossa, foi um pesadelo, eu vi as presas dela querendo me atingir. Meu Deus do céu, foi horrível. Aí de repente eu ouvi a voz falar assim, nós tem que derrubar ela, nós tem que derrubar ela. Aí eu já não estava dormindo. Na direção de uma visão da cabeça de uma caveira, de ser humano mesmo, a cabeça de um ser humano na minha frente. Aí eu vi aqueles gritos, nós tem que derrubar ela, nós tem que derrubar ela, nós tem que derrubar ela. Nossa, foi tão horrível, meu Deus do céu. Aí de repente eu vi a cruzinha, que eu durmo com ela, que é uma cruzinha que eu uso ela contra Satanás, que ele sempre me atinge. Posso estar dormindo, ele me atinge. Posso estar acordada, ele me atinge. Quando estou no meio das pessoas, ele usa as pessoas para me atingir. Nossa, é horrível, é difícil demais. Portanto, eu vivo com isso de jejum e oração e penitência para me suportar essas coisas que eu vivo, porque não é fácil. Aí, de repente, eu peguei e comecei a rezar. E comecei a falar com Deus para me ajudar a suportar aquelas coisas. E aquela caveira continuou parecendo a caveira de uma cabeça humana. E eu falei, ô Jesus, me ajuda. Aí de repente apareceu um cacho de uva que tem na árvore que o Senhor falou, mostrou para mim que ia aparecer e eu ganhei essa árvore mesmo. Quando ela apareceu, era a árvore celestiais. Ela apareceu aqui dentro. Aí, de repente, apareceu um copo com a uva dentro, com um cacho de uva dentro. Ele falou que era bom aquilo que aconteceu. De repente, mostrou uma loja que eu entrei e uma pessoa gritou falando uma coisa lá para me maltratar. Eu já tinha até saído da loja. Eu não sei nem quem é essa pessoa. Aí apareceu o jornal, jogou um bocado de jornal dobrado lá dentro, e vocês terão notícia disso. E o Senhor proibiu voltar nessa loja. Um tempo atrás o Senhor falou assim, ó, essas coisas não é boa, você está proibido entrar nessa loja. Eu não volto nessa loja mais. Depois ele me levou noutra loja. Nossa, a outra loja foi fantástica, foi boa demais. Aí eu falei, eu tenho que gravar essas coisas para glorificar Deus. Tem que glorificar Deus. Porque ontem, dia 22, o Santíssimo Sacrário apareceu aqui. E foi muito bom. O Santíssimo Sacrário apareceu daquele jeito maravilhoso. E apareceu também um tanto de gente de mão dada. Ele falou assim, isso é irmandade. Aí depois apareceu, levanta e você reze. E eu fui rezar. Aí depois meu irmão ligou para mim mais tarde, falou, Li, eu sonhei que sua casa estava mais na frente aqui e ela tinha um senhor conversando com você e ele era muito simpático, ele era muito bom, ele era maravilhoso. Eu falei, e era um lar diferente. Eu falei assim, acontece que quem você estava vendo era um lar celestial, era Deus. Porque quando ele apareceu para você, forma humano, ele estava aqui comigo, forma de um Santíssimo Sacrário. Então ele apareceu para duas pessoas ao mesmo tempo. E meu irmão estava muito feliz e ele falou, eu quero ir na sua casa aí para a gente conversar, porque eu senti muito bem vendo essas coisas num sonho. Eu falei, isso não é sonho, isso foi uma visão, que o Senhor estava aqui e ele fez você
ver Ele aqui. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo ilumine a minha vida, ilumine a vida do Paulo, da sua esposa, dos seus filhos, abençoa toda a minha família, porque ele teve essa visão. E que o Espírito Santo nos defenda dessas presas, né, dessas cobras, dessas serpentes, desses venenos que está aí para destruir a humanidade. É o próprio Satanás. Nós temos que rezar, nós temos que jejuar, nós temos que ir na igreja, nós temos que focar o Senhor todos os momentos, porque Deus tem que ser louvado hoje e sempre. Ontem ele mandou eu levar algumas coisas em alguns lugares, e ele falou, essa aí é missão de Cristo que você faz. Aí eu fui, fiz aqui depois do trabalho, aí na visão ele falou assim, agora, qual vai ser a segunda missão? Aí eu falei, que Deus seja louvado. E a que for, eu vou te obedecer. Então, nós temos que rezar mesmo. Nós temos que glorificar mesmo. Aí, na madrugada, assim que eu vi aquelas presas da serpente aqui na madrugada, o Senhor falou comigo, você levanta, pega o cloro, joga dentro do vaso, esfrega e dá descarga. Que aí tira essa... Esqueci como é que ele falou a palavra, não pode falar errado. A contaminação. E eu, quando eu cheguei, eu tinha visto aquele sussurro, uma coisa estranha. Eu falei, eu vou rezar. E fiquei rezando até tarde. Sentei, nem cheguei de viagem, que eu fui fazer a missão que ele falou, né, que era em outra cidade. Depois do serviço, que a vida é corrida da gente, a gente que serve Deus. Eu sentei mesmo aqui no chão, fui rezar. E depois, eu fui tomar meu banho. Aí depois ele falou, não, coloca Masquil de Davi. Aí eu coloquei. Aí eu ouvi um pouquinho, continuou tocando e fui tomar banho e dormi. Aí eu dormi e fui tendo esses pesadelos aí, que terrível. Só sei que quando eu vi a caveira aparecendo na visão, eu ouvi a voz de pessoas, falaram, tem que derrubar ela, tem que derrubar ela. Eu falei, repreendido em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Repreendido em nome do Senhor. Aí eu senti uma coisa que me tingiu minha perna, assim, sabe, meu braço. Eu vi algumas coisas estranhas, peguei sal grosso, coloquei nas minhas mãos, coloquei em cima no lugar que foi na perna, no meio da coxa mais ou menos, e cruzei os braços com sal grosso nas duas mãos, comecei a rezar, e ali melhorei. Mas foi difícil, o sal grosso eu aprendi através da Bíblia, que foi usado lá na cidade de Jericó, através de Eliseu. Então, nós temos que usar o que está na Bíblia para Deus proteger nós, porque realmente funciona mesmo. Eu não posso continuar falando que agora eu tenho que ir para o trabalho, mas eu ainda estou um pouco sonolenta, mas eu tenho que fazer essa gravação, não é verdade? E essa gravação eu faço para glorificar o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo nos protege e nos defenda de todo mal. Amém. A missão foi, eu comprei algumas sombrinhas, levei umas, eu ia doar aqui e outras ia levar para outra cidade. E a outra cidade foi uma compra que o senhor mandou levar. E uma bolsa que eu nem nunca tinha usado, que a madame tinha me dado, ele mandou levar para uma pessoa também. Então aquele ali foi arrumado tudo que ele mandou fazer uma compra. Ele falou, mostrou a pessoa olhando lá para os morangos no quintal, depois ele mostrou um movimento no supermercado, ele falou, olha a fila aí, e então eu obedeci. Quando eu entrei dentro do supermercado, ele falou, você seja generosa, falou comigo desse jeito. Aí eu peguei e fiz tudo segundo a sua vontade, e depois eu jantei com aquela família, e depois eles não queriam que eu visse embora, eles queriam que eu dormisse lá. Aí eu falei, não posso, que amanhã cedo tem que trabalhar, mas ali eu agradeci a Deus e vim embora. E quando eu cheguei aqui, tive que passar essa noite aí com esses ataques terríveis espirituais. Que o Espírito Santo nos proteja, nos defenda e nos purifique de todo mal, sempre. Porque nós temos que pedir a Deus para nos purificar. Tem que pedir a Deus para nos fortalecer. Tem que pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Porque esse mundo é difícil. E uma coisa que eu vou deixar bem clara. Uma coisa que nós temos que preocupar é só com a nossa salvação. Porque esse mundo, nós estamos aqui, nós somos peregrinos. E nossa morada é no céu, na Nova Jerusalém. Fica com esse na sua mente, no seu coração, para seguir Jesus, não Nimrod. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Amém? E graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por todos os privilégios que o Senhor me dá. Eu agradeço. O Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Criador. Graças, Papai, por tudo. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Ele me chama de Angelina. É assim que o Senhor Deus do Universo me chama. E a montanha está limpinha. Olha, que Deus seja louvado hoje e sempre. Amém.
Graças a Deus.